Boa tarde! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje está super legal e já vai começar. Então, todos me acompanhem. Maria Luísa, Maria Eduarda, Maísa, Laila, Beatriz, Antônio, Anthony, Bernardo, Taylor, João Vitor, Luiz Gabriel. Vem todo mundo comigo. A nossa aula de hoje é sobre as cidades. Gente, as cidades tiveram início há muito tempo. E é isso que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá? Me acompanhem. Olha só, meus amores, temos aqui duas cidades, São Paulo e interior de Minas. Olhando bem para estas duas imagens, nós podemos perceber algumas diferenças entre elas, não é verdade? Na cidade de São Paulo, nós podemos perceber uma grande quantidade de construções. Em Minas, já não acontece o mesmo, não é verdade? Temos poucas construções, porém, temos uma grande concentração de vegetação, que em São Paulo já não é tão grande assim. Olha só, quase não tem vegetação aqui em São Paulo, não é verdade? Cultivo da terra. Gente, o cultivo da terra, ele permitiu que as sociedades produzissem mais alimentos. Com isso, a população humana cresceu mais rapidamente, ou seja, à medida em que a terra ia apresentando condições para o plantio, iam chegando cada vez mais pessoas para trabalhar no cultivo do solo. Ampliação das áreas cultivadas. Como eu já havia falado a vocês, meus amores, a população humana ela cresceu rapidamente. E a consequência desse crescimento da população foi a necessidade de ampliar áreas cultivadas e desenvolver novas técnicas para melhorar a produtividade do solo. Olhando para esta imagem, podemos perceber que o solo está fértil, não é verdade, meus amores? Porque há presença de plantação. E isso ocorreu por causa das novas técnicas de produtividade que foram aplicadas sobre ele. As pequenas comunidades e aldeias começaram a se unir para construir sistemas de irrigação e aproveitar melhor as margens férteis dos rios. A união das aldeias provocou a formação de cidades. Olhem bem aqui esta imagem, estão vendo? Gente, as cidades elas começaram na beira de rios e lagos. Olha só, estão vendo? Aqui nós temos um rio e aqui está a formação da cidade. As primeiras cidades formaram-se nas proximidades de grandes rios, pois a água era essencial à agricultura. Observem, gente, haviam poucos habitantes nesse tempo, olha só. Também não se ouvia falar em desemprego, poluição ambiental, violência, nem de desabrigados. Primeiras civilizações fluviais. Bom, gente, o nascimento das cidades indicava o nascimento das primeiras civilizações fluviais. Ou seja, os primeiros povos que viviam à margem de rios. Olhando para esta imagem, vocês podem perceber que as construções das moradias, elas foram feitas à margem do rio. No Vale do Rio Nilo surgiram as cidades egípcias. Isso mesmo, olha aqui a imagem representando. No Vale do Rio Indo surgiram as cidades indianas. É o que podemos perceber nesta imagem. As cidades mudaram bastante. Isso mesmo, gente. Acho que vocês também puderam perceber isso, não é verdade? Houve uma grande evolução nas cidades. Hoje, nós encontramos grandes cidades chamadas de metrópoles. É o que podemos observar aqui, ó, nesta imagem. Aqui é uma metrópole. Essas cidades, elas são muito grandes, possuem muitos habitantes, veículos, poluição e violência. Aqui, gente, nós temos as características das metrópoles. Essas grandes cidades, elas possuem grandes avenidas, ruas largas e praças para que as pessoas possam descansar da vida agitada. Muitas pessoas trabalham no centro da cidade, pois lá há lojas, bancos, escritórios, restaurantes, consultórios médicos e muito mais. Agora nós vamos falar sobre aquelas cidades que o tempo não passou por lá. Elas são chamadas de cidades históricas. E sabem por que elas são chamadas dessa forma?
porque elas vivenciaram alguns acontecimentos históricos importantes para o nosso país e elas preservam também as características de suas construções. Aqui nesta imagem nós temos a cidade Arraial da Ajuda. Sabem por que ela recebe esse nome? Para homenagear Tomé de Souza e os primeiros padres jesuítas que aportaram na região da Bahia em 1549. Temos aqui mais uma cidade histórica, Ouro Preto. Ela fica localizada na região central de Minas Gerais. Ouro Preto reúne o maior e mais importante acervo da arquitetura e da arte do período colonial de todo o Brasil. O nome Ouro Preto é por causa da descoberta de ouro com superfície escura no leito de um córrego. Que interessante, não é, gente? E o último exemplo de cidade histórica que eu trouxe para vocês é Olinda. Vocês conhecem muito bem, não é, gente? Olinda é uma cidade pernambucana. Ela foi a primeira cidade eleita capital brasileira da cultura em 2006. Olinda guarda inúmeras riquezas artísticas e culturais, que vão desde os magníficos prédios em estilo colonial até os famosos bonecos gigantes, chamados bonecos de Olinda. Vamos falar agora sobre as cidades modernas. Nesta imagem aqui nós temos a cidade de Brasília. Gente, as cidades modernas, elas possuem muitas construções com modelos atuais. Como vocês podem perceber, olha só que construção totalmente inovadora, diferente. Aqui é um shopping muito luxuoso de Brasília. Essas cidades modernas, elas também possuem uma grande diversidade de espaços sociais e culturais, como, por exemplo, escolas, teatros, academias, supermercados, shoppings e muito mais. E como último exemplo da nossa aula de hoje, temos aqui Cingapura. É uma cidade moderna que fica no continente asiático. Só em observar a estrutura e o design dos prédios, dá para perceber, não é, gente, que eles utilizam uma tecnologia bem avançada em suas construções. Conclusão da nossa aula de hoje. Aprendemos que as cidades começaram a surgir há muitos anos atrás, se erguendo à beira de rios. Isso mesmo, foi o caso das cidades indianas, que surgiram às margens do rio Indo, e as cidades egípcias, que surgiram às margens do rio Nilo, não foi mesmo? As cidades, com o passar dos anos, mudaram bastante. Isso, houveram muitas evoluções. As cidades, elas passaram a ter mais construções de casas, prédios, comércios, avenidas e outros. As cidades podem ser classificadas em modernas ou históricas. É isso mesmo, gente. Vocês estão lembrados? As históricas são aquelas que vivenciaram alguns acontecimentos históricos importantes e que preservam as características de suas construções. E as modernas são aquelas que possuem muitas construções com modelos atuais e uma grande diversidade de espaços sociais e culturais. E aí, meus amores, compreenderam tudo direitinho? Eu espero que sim. Façam as atividades com bastante atenção. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a Pro via WhatsApp, tá certo? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!